muitas das vezes, tempo de finado, eu dormia dentro da Catatumba, ali dentro do cemitério da Boa Sentença. Fala, galera, estamos aqui com o nosso ex-vereador Hermeson Caminhoneiro, um cidadão aqui de Bahia, excepcional. Hoje, nesse podcast, estamos com a presença do mesmo e vai ser um bate-papo polêmico, aquele bate-papo que você vai sentar e vai ficar de boca aberta. O homem hoje vai falar sobre vários assuntos da sua carreira na política, da sua carreira na área de caminhoneiro, e fica aí que você vai ver um grande bate-papo aqui com esse grande homem. Tudo bom, meu amigo Hermeson Caminhoneiro? Carlos, tudo bem, meu amigo? Quero aqui cumprimentar também nosso amigo Lucas. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui interagindo nesse conceituado programa. E programa não, podcast, né? Podcast, dizer que é uma satisfação e estou aberto aí com qualquer pergunta, a gente falar da vida pessoal, da vida política, da vida profissional. Estamos aqui à disposição, meu irmão, inteira disposição. Tudo certo. Cara, quem é Hermeson Caminhoneiro? Esse cara que quando entrou para a política fez um trabalho excepcional. Quem é esse cara? De onde ele começou? Da onde surgiu? Conta a tua história. Como é que foi? Qual foi o gatilho para você se transformar no cara que você é hoje? Conta a tua história da tua infância até hoje. Alisson, minha história de vida, assim, se iniciou aqui no Marandreasa, né? Sou filho natural da cidade de Bahia, especificamente aqui do Marandreasa. Um jovem muito sonhador. Iniciou minha trajetória, né, de trabalho, de luta, com 8 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro carro de mão na construção da igreja São João Batista, da igreja católica, onde muitos jovens também ganhou seu primeiro carro de mão ali. E aí eu tinha um sonho já de trabalhar e ajudar a família, minha família muito humilde, 9 irmãos, minha mãe uma guerreira, analfabeto, meu pai lutador também. E aí a gente iniciei aquela minha vida de trabalho, de muita luta ali, pegando fretezinho, levando lixo do vizinho. E aí peguei o gosto, né, pelo trabalho. Então comecei muito novo, e aí de 8 anos para frente, comecei a 9 anos para 10 anos, lavar carro, já ia para João Pessoa, já tinha minha responsabilidade. 9 anos? 9 para 10 anos, já ia para João Pessoa e lavar carro. Quando o movimento estava um pouco ruim, eu ia vender coentro. Acho que muita gente aqui de Marandreasa conhece quem foi Dona Mira, a mãe de Maracujá, a saudosa Mira. E aí me acolhia, aí tinha Dona Marli também. E como éramos 9 irmãos, uma escadinha de 9 irmãos, a gente passou muita privação. Então comecei muito novo aí essa luta, e minha trajetória, ela praticamente ela se resume de vida, ela se resume aqui no Marandreasa. História de muita superação, muita luta e superação, meu irmão. Cara, como é que é isso? Te deram um carro de mão? Quem foi que deu esse carro de mão? Para um jovem? Sim? Era o padre Vicente. Eu acho que os moradores antigos aqui conheceram o padre Vicente, ser mais claro. Na construção da igreja católica, teve uma dificuldade muito grande, precisava-se de mão de obras. E aí quem ajudasse, quem contribuísse para a construção da igreja católica, o padre dava um carro de mão. E aí aquele carro de mão era utilizado para o serviço ali da construção da igreja, e podia ficar com o carro de mão, depois era de quem ajudasse. Então, no caso, aquela igreja ali, da praça ali, foi construída dessa forma. Foi a igreja da praça? Foi. No tempo, o seu Chicão, tinha um grupo muito grande, Antônio Cunha, tinha um grupo muito que hoje são poucos. Então, são poucos que estão aqui contando história ainda. Né? E foi, no caso, foi com esse carro de mão que tu começasse a atuar? A trabalhar. Que tu pegou gosto pro trabalho. Foi com esse carro de mão. Isso. E daí, meu irmão, eu tenho, às vezes, muitas vezes as pessoas me veem esse jeitão durão, mas não tem noção como foi minha trajetória de vida. Entre 10 e 12 anos de idade, você tem noção, eu nunca confidenciei isso em entrevista nenhuma, nem relatei. Não é um programa aqui também do bairro, mas as pessoas veem a gente um pouco, às vezes, bruto, com esse jeitão grosso, mas ninguém sabe sério, o que é sério, muitas das vezes, ninguém sabe o que a gente enfrentou. Você tem noção, entre 10 e 12 anos, muitas das vezes, tempo de finado, eu dormia dentro da Catatumba, ali dentro do cemitério da Boa Sentença, forrava ali
forrava ali um papelão, botava uma garrafinha d'água e dormia de uma noite para outra, vendia vela, vendia flor, vendia água para colocar então minha 10 anos de idade. Entre 10 e 12 anos de idade. Tu fazia isso? E aí ia para João Pessoa, como Dona Mira, ela vendia no Mercado Central ali o coentro, verdura, e quando era tempo finado ela ia vender a flor também lá no cemitério da Boa Sentença. Como era muito jovem, minha mãe permitia, a gente ia ali acompanhar ela, e naquela praça ali de frente ao cemitério de Boa Sentença não tinha como dormir, porque o espaço era muito disputado. Então a gente ia, pegava o papelãozinho e ia dormir dentro daquelas catatungas ali. E minha vida desde novo foi forjada mesmo na luta, e fogo. Nunca foi fácil no fogo. Então é um dos motivos, Alisson, de eu não desistir, né? Muitas das vezes quando vem as dificuldades eu vou para cima, porque desde novo foi no fogo, no leprosário, derrubando manga para sobreviver. Pegando jambo, manga, caju, levando carreira de Severino, do Gordo. Minha vida sempre foi uma luta, meu irmão. Então, cara, eu te acompanhava na tua carreira de vereador e eu via muito a tua martelada nos colégios. Tá faltando merenda, como é que pode isso aqui? Então essa sede dessa mudança de colocar mesmo assim, mostrar aquela deficiência vinha daquela sede de mudar as crianças que um dia você foi criança e passou pelaquela privação, então veio daí. Exatamente, Alisson. E aí eu às vezes era um pouco rude, porque na minha infância, eu sempre coloquei isso às vezes na tribuna, falando por qual motivo eu insistia tanto para que as crianças tivessem uma merenda de qualidade nas escolas, nas creches, porque inúmeras vezes na minha infância eu não ia para a escola, não era para estudar, era para merendar. E eu sei, quando eu assumi o cargo de vereador, eu sabia que muitas crianças que moram em extrema situação de vulnerabilidade nessas ocupações, que rodeiam o Mar Andreasa, na área ribeirinha, elas hoje estão na mesma situação, vão para a escola, para as creches não é para estudar, é para merendar. Então eu me vi ali no cargo de vereador, que poderia fazer diferente de alguns que estavam ali, e aí eu me sentia na obrigação de fazer um trabalho diferente, de fiscalizar para que as crianças tivessem uma merenda de qualidade de verdade, e denunciava. E aí, através de muitas das vezes de ameaça, eu nunca nasci de 7 meses, e aí eu não me intimidava com isso, porque eu tinha comigo que aquilo ali era obrigação. Aquelas crianças que, assim, acho que saí do mandato de vereador, mas saí com a alma lavada, aquelas crianças no centro na casa de acolhida, aquelas crianças na casa de acolhida passando por aquela situação, e eu como vereador saber de uma situação daquela ali me calar, aquilo ali eu lavei minha alma, saber que eu contribuí para que aquelas crianças não passassem mais aquele tipo de tortura, que aquilo ali é uma tortura de verdade. E eu sempre dizia que os piores bandidos, e falo que os piores bandidos criminosos, eles não estão no Presídio de Segurança Federal, eles não estão no PB1, muitas das vezes eles estão vestidos de paletó e gravata, praticando esse tipo de crime, essa tortura com essas crianças que não pediram ao mundo para nascer. E aí, sobre responsabilidade do poder público, eles praticarem aquele tipo de tortura que vai ser um trauma pro resto da vida para aquelas crianças. Então, meu papel foi esse, eu fiz o papel que fui confiado do primeiro ao último dia como vereador e não me arrependo de nada do que fiz, meu irmão. Acredito. E eu te acompanhava e eu via aquele sempre batendo naquela tecla. É o sentimento de justiça, de que seja feita justiça, porque eu sabia e via que 90% dos políticos eles não estão interessados no interesse coletivo, eles estão interessados no individual, no umbigo dele, depois e muito depois é a população. Então não era justo aquilo, eu sabia que tem desvio de dinheiro de merenda escolar, dinheiro de medicamento, pessoas morrendo ali na UPA, não é por falta de dinheiro, não é por falta de estrutura, é por falta de responsabilidade, negligência. Então, quando se desvia dinheiro da saúde, essas pessoas vão matar, assassinar crianças inocentes, pessoas que precisam de serviço público, que pagam imposto muito alto para isso. Então, qual é o papel do vereador? É fiscalizar o poder executivo, arrisca o prefeito, a prefeita, porque se realmente o vereador fiscalizar e estiver ali em cima, a probabilidade dele desviar dinheiro público é mínima. Entendeu, meu irmão? Tá expondo, né? Tá expondo, denunciando. Tem mais de 50 denúncias protocoladas da Polícia Federal, GAECO.
O Ministério Público diante do maior esquema de corrupção da história da cidade de Bahia, meu irmão. O cara tem que ter peito pra... Tem que saber quem é mesmo, não pode se intimidar. E eu tenho isso na minha cabeça, que a única certeza que eu tenho na vida, meu amigo, é que eu vou morrer. E não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se minha missão foi essa, é essa. Entendeu? E isso é interessante porque você descobriu o seu porquê logo cedo, né? O propósito, né? Exatamente. E aí, por que eu entrei na política partidária? Eu entrei na política partidária diante de algumas limitações que eu via que a categoria, algumas dificuldades que a categoria enfrentava e algumas limitações que eu tinha como representante da política, representante da categoria. Então foi aí onde veio o desejo, incentivo de alguns colegas, ver que a gente tinha um perfil, a gente já tinha conseguido muitos benefícios, melhorias para a categoria, e aí a gente viu que a gente só conseguia ir além através da política partidária. Foi aí onde surgiu o interesse, e aí quando eu comecei a me inteirar o que era realmente a política partidária, que é através da política que a gente pode mudar realmente a nossa nação, e aí com aquele sentimento de justiça, eu entrei realmente de corpo e alma, querendo fazer o que é para ser feito, mas encontrei muita dificuldade. Então, como vereador, eu vi que não é fácil, não é fácil. E aí, para a gente conseguir fazer, não depende só da gente também, depende da população, né? Depende muito da população. Então, eu entrei no Poder Legislativo Mirim, que é o cargo de vereador, e aí a gente teve uma surpresa muito grande, porque na verdade minha pretensão era ir para a reeleição. Eu não tinha pretensão de ser candidato a prefeito. E diante desse processo, dessa caminhada de ir para a reeleição, é a dúvida de muita gente, o porquê eu fui candidato a vereador, ao invés de ir para a reeleição, eu fui ser logo candidato a prefeito. Porque eu fui obrigado a ser candidato a prefeito. Fosse obrigado a sair, a não se reeleger como vereador, fosse obrigado a não se reeleger como vereador para ir para prefeito. Minha pretensão era ser candidato a vereador novamente, a reeleição. Só que eu estava dentro de um grupo político, e aí eu vou citar, onde Diego era o candidato a prefeito, e todas as pesquisas apontavam que ele era o prefeito. Eu vinha 4 anos na oposição, como oposição, de repente cooptaram Diego, e a gente sabe por qual motivo ele foi, para fazer parte do grupo, do grupo da gestão. Então não tinha sentido eu fazer parte, eu sabia de toda a falcatrua, de tudo de errado que estava ali, por que é que eu iria? Eu ia estar indo contra os meus princípios, né? Então eu digo, não vou de jeito nenhum. Então dentro do grupo que eu estava, o partido que eu estava, eu fiquei sozinho praticamente com o partido, e ninguém dos candidatos ia querer concorrer comigo não, porque me via como muito forte. Então eu iria ficar sozinho, porque ninguém ia ser candidato. E eu sozinho não iria atingir o coeficiente para vereador sozinho. Entendi. Então eu tive que ser candidato a prefeito, o que minha esposa para ajudar os demais candidatos, para ver se a gente conseguia fazer um vereador. Tanto é que a gente não conseguiu atingir nem o coeficiente para um vereador. A gente não conseguiu. E aí, mesmo com muita dificuldade, sem estrutura financeira, numa luta muito grande, quando foi muita gente que, eu sempre falo que uma mentira várias vezes dita, ela se torna verdade. É verdade. Foi o que aconteceu. Na última semana, cooptaram também meu vice, um grupo político do lado do Domiciano cooptou meu vice para que ele desistisse, da candidatura de vice-prefeito. Então foram lá também. Minha mãe sempre dizia que dinheiro só não resolve quando é pouco. Quando é pouco. Se não resolver, porque é pouco. É igual a peia. Então, foram lá e pegaram os demais candidatos a vereador do partido e fizeram uma assembleia, uma reunião, e eles, através de um candidato a prefeito, um outro candidato a prefeito, foi o grupo de Domiciano, retiraram minha candidatura. Retiraram minha candidatura na última semana, e pulverizaram em todas as emissoras de rádio e televisão que eu tinha desistido. Eu jamais faria isso.
Quem me conhece sabe, jamais eu ia na última semana enfrentando tudo que eu enfrentei, toda a dificuldade, onde é que eu ia desistir? Eu fiquei voando assim, sem entender. Porque eles retiraram, porque minha candidatura era que definia uma candidatura ou outra. Então, no entender deles, eles iriam tirar minha candidatura e eu ia ceder por propostas financeiras. E aí vieram muitas propostas financeiras. E o camarada, para resistir, ele tem que ser muito macho. E eu sempre disse, eu sempre falo, que há duas coisas que dinheiro não compra. Chama dignidade e caráter de um homem. Isso não se vende, não. Então eu tenho assim, esse orgulho de que nenhum político, ninguém, nunca vai chegar na minha cara e me desmoralizar, como eu vejo alguns sendo desmoralizados. Dizendo que eu comi topo, que eu peguei proposta. Na minha vida política, na minha vida na área representando a categoria, ninguém nunca vai ter esse gostinho. A melhor coisa do mundo, sempre diga, a melhor coisa do mundo é você botar sua cabecinha no travesseiro e dormir sossegado. Ninguém vai ter esse gostinho, não. E pessoas que muitas das vezes quiseram denegrir minha imagem, publicizando, pulverizando factóides ao meu respeito, hoje eu vejo sendo desmoralizado. Alguns foram já desmoralizados, totalmente desmoralizados, né, com a reputação na lama. E eu continuo aqui, firme e forte, focado nos meus objetivos. Porque, como eu sempre digo, quem tem um propósito, quem tem um objetivo, não se rende, não se vende, não se dobra. E tem um porquê, né, galera? Então não se dobra de jeito nenhum. E quem convive comigo, já conviveu comigo, sabe disso. A gente tem uma linha, a gente vai continuar nessa linha. A gente só se prostra, só se dobra só para aquele lá de cima, para Papai do Céu, meu irmão. Tô entrando na área de caminhoneiro. Hermeson Caminhoneiro, né? Eu te conheci, Hermeson Caminhoneiro. Já conheceu Hermeson Caminhoneiro já? Já, assim, né? Publicamente falando, né? A gente já se conhece um bom tempo, mas publicamente falando, já te conheci com esse nome, Hermeson Caminhoneiro, né? Inclusive na política também. Mas como foi essa tua entrada na área nessa tua profissão de caminhoneiro e tal? Hoje tu atua como nessa área? Vamos lá. Eu iniciei muito novo como motorista, iniciei 19 anos, é muito novo. Muito novo. Na Almeida Construção. E aí, o motorista dirigindo o caminhão, bem franzininho, bem magrinho. E eu tinha um sonho de ser motorista da Guanabara. E aí, eu me qualifiquei, sou instrutor de motocarreta, responsável técnico de empresa de transporte de carro e passageiro. O que você imaginar no segmento de transporte, eu me qualifiquei para realizar um sonho que era ser motorista da Guanabara. E aí, com 22 anos, passei 3 anos lá dirigindo baú, e com 23 anos, eu fui o motorista mais novo, 22 para 23 anos, fui o motorista mais novo da Guanabara. Entrei lá, realizei meu sonho, e com 2 anos depois, assim, veio, através de uma conversa comigo, veio a clareza, né? Quando uma amiga ela chegou e disse: tu quer o que para a tua vida daqui a 10 anos? E eu nunca relatei isso numa entrevista também. Eu disse: rapaz, ser motorista. Quando foi mais ou menos com 30 dias, a gente conversando novamente, ela disse: rapaz, tem noção, ser motorista por toda a vida, hoje tu tá aqui numa empresa como a Guanabara, amanhã tu pode sair, aí tu já tem família, tu não acompanhar crescimento de filho, tu não acompanhar a educação de filho, as datas comemorativas, sem ter aqui, tá limitado a isso. Aí eu refleti direitinho, aí comecei a cursar a faculdade, e aí surgiu uma oportunidade da Ipiranga, transportar combustível, motorista carreteiro. Eu fui para Ipiranga, como eu cursava a faculdade, com pouco tempo eu passei para a área do administrativo, passei a chefiar lá, liderar o grupo de motoristas da Ipiranga, e passei a ficar responsável pelo abastecimento de toda a rede de posto Ipiranga da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então aí toda a logística, toda a programação era feita por mim. E aí comecei a abrir a mente. E a enxergar que todo estado ele tem um coração. Comecei a observar que nenhum posto de combustível eles têm estoque para segurar mais do que 5 dias, que o barril do petróleo era cotado $1, e que todo estado tem um coração. Se o coração da gente parar, todos os órgãos param. Então, se Cabedelo parar, a Paraíba para, se Suape parar, Pernambuco para, se Guamaré parar, Rio Grande do Norte para, e assim sucessivamente. E aí foi onde surgiu o convite para eu representar a categoria. E de imediato aceitei. E eu já tinha observado inúmeros problemáticos que a categoria enfrentava
ali em Cabedelo. Quando era verão, era uma poeira danada, ia lá no meio da poeira, situação totalmente insalubre. Eu digo, não, isso aqui não pode não. Aí quando passei a representar a categoria, a primeira coisa que eu fiz foi estrelar uma carreta em frente à Petrobras lá, e começou o moído, porque eu já sabia que se a gente parasse ali, a gente causava uma repercussão muito grande. E a gente começou a luta. Hoje a categoria ela tem uma remuneração dos melhores do Nordeste, tem inúmeros benefícios, hoje é visto com outros olhos. E aí foi onde, da partir daí, que a gente viu essa limitação e entrou na política partidária. Então eu represento esse segmento, todo motorista transporta combustíveis, carga perigosa derivada de petróleo aqui no estado da Paraíba, e sou secretário da Federação dos Trabalhadores do Transporte do Nordeste. Então quando saí da vereança, a gente recebeu o convite de estar em Brasília com mais frequência para tentar destravar algumas dificuldades que a gente estava tendo lá. Então, como presidente da Federação do Ceará, viu que eu tinha esse perfil, pediu para que eu fosse para lá representar a federação, uma vez por mês, 2 vezes por mês, a partir de 2025, março de 2025. A gente já tinha feito um levantamento que aponta que hoje a profissão mais perigosa do país, no Ministério Público, Ministério do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, as federações, confederação, fez em conjunto esse levantamento que aponta que a profissão mais perigosa do país hoje, de forma isolada, é a dos caminhoneiros. E além de ser a profissão mais perigosa, existe a forma truculenta da Polícia Rodoviária Federal abordar esses profissionais, a humilhação na hora de carregar, na hora de descarregar, a discriminação, como eu falei anteriormente, não acompanha crescimento de filho, não acompanha educação de filho. As datas comemorativas são as datas que mais trabalham para atender a demanda do consumidor. Muitos colegas saíram de casa em busca do pão, voltaram dentro do caixão, é isso que a gente vê quase que diariamente. Então, além disso, a gente viu que são muitas dificuldades. Então, observamos que todas as categorias e classes que conseguiram avançar e obter respaldo e respeito, foi depois colocar os seus representantes lá, seus representantes políticos na Câmara Federal. E a gente não conseguia avançar de forma alguma. Então foi assim que a Polícia Militar conseguiu o respeito que tem hoje, né? O reconhecimento que tem hoje. E eu lembro, e a gente sempre discute, que há 30 anos atrás, muitos policiais militares deixaram a profissão da polícia para ser motorista, quando a gente era chamado de chofer, era bem remunerado. E hoje se arrependem, mas porque as coisas inverteram. Hoje, quando abre o edital da Polícia Militar, você tem noção, muitas das vezes é uma vaga para 1000 concorrentes. Todo mundo quer ser polícia. Enquanto nossa categoria está no déficit de mais de 120 mil profissionais, ninguém quer ser mais caminhoneiro. Está no mundo arriscando a vida, longe da família, ninguém quer mais. Isso por quê? Porque eles se uniram e colocaram aí Major Fábio, Cabo Gilberto, inúmeros representantes para defender eles, né? Tanto na Câmara Federal como em todas as assembleias legislativas do país. Da mesma forma, LGBT que ia mais. Se você prestar atenção, LGBT que ia mais, o camarada 10 anos atrás, Betila desrespeitava, assim, vamos dizer assim, os LGBT que ia mais, classe, e não dava em nada. Hoje em dia eles são respeitados porque se uniram e colocaram inúmeros representantes para defender os interesses dele. Hoje em dia, você chegar e chamar de gay ou de viado, você pode responder processo correndo o risco de ser preso. Depois dessa união deles, né? E aí, cachorro, é mais fácil você ficar eles matando uma pessoa do que um animal hoje, porque os tutores colocaram inúmeros representantes para defender os interesses dele na Câmara Federal, em Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Da mesma forma, indígenas, todo mundo tem uma voz, e nós mostramos e provamos em 2018 que nós somos a categoria mais forte desse país. Nós não temos essa voz que realmente lute pela nossa categoria. Então, foi aí que surgiu a proposta do presidente para que eu fosse o pré-candidato a deputado federal. Mas por que, Hermeson? Porque a gente já tinha uma experiência na política partidária, e aí não tinha como ser uma candidatura em cada estado do Nordeste, porque ia perder o foco. Então foi decidido de forma unânime que eu seria o candidato federal do Nordeste, e Edson, o pré-candidato, e Edson Negão do Rio Grande do Norte ser o estadual, que ele é bem atuante lá também. Então a gente viu que todas as 223 cidades do estado da Paraíba
tem motorista que transporta cargas ou passageiros também que enfrentam inúmeras dificuldades também, porque quem transporta passageiro hoje pode ser caminhoneiro amanhã e vice-versa. E a gente viu que todas as 223 cidades do estado da Paraíba têm motorista. E geralmente nós batemos as 223 cidades do estado, levando combustível, alimento, passageiro, material de construção, tudo que chega à mão do consumidor final, passa pela mão do caminhoneiro. E aí nós levamos também o melhor meio de comunicação que existe, que é o boca a boca. E geralmente esses profissionais, como eu falei, eles são cabeça da família. Então a gente pode fazer esse trabalho, porque você tem noção quantas viagens o motorista da Guanabara ele não dá no sertão da Paraíba, quantas viagens o motorista da Nordeste não dá no sertão, no Brejo, levando alimento, levando, como eu falei, material de construção, combustível, tudo. Então se a gente fizer esse trabalho bem feito, juntar com a força que tem a cidade de Bahia, que também vem enfrentando uma série de problemas e dificuldades, porque infelizmente a população ela precisa entender qual a importância do voto. Se você conversar com 70% ou 80% das pessoas em quem eles votaram no último deputado federal, eles não vão lembrar. Verdade. E aí é o voto mais importante que tem para deputado federal, que cria as leis, que direciona as emendas. E a gente vê o desenvolvimento e o avanço também de algumas cidades, como Patos, Cajazeira, Souza, Guarabira. É porque as pessoas são municipalistas e votam em quem é dali. No caso, falta também na população conhecimento, né? Conhecimento. Porque se o cara soubesse que quem tem esse poder é o deputado, votaria melhor, né? E aí aqui tem mais de 70. Só aqui daria para ele eleger esse deputado federal. Se a população tiver realmente consciência, tiver a noção, né, da importância de se o bairro Marandraza tiver um deputado federal, se a cidade de Bahia tiver um deputado federal, tem como a gente revolucionar a saúde. Nós somos o 4º maior colégio eleitoral do estado da Paraíba e somos a única cidade da região metropolitana que não temos um hospital. Como é que pode? Assim, eu fico muito triste porque eu passei 4 anos orientando, alertando, e eu vejo a nossa cidade, 80% praticamente dos cargos, dos maiores cargos do município hoje, eles são de pessoas de fora. A gestora da nossa cidade hoje, ela nunca dormiu uma noite aqui em Bahia. Ela nunca sabe o que a gente vive, que a gente enfrenta no dia a dia, porque nunca utilizou um serviço público de saúde. Verdade. A educação pública nunca utilizou, então está muito longe de conhecer nossa realidade. E aí o que me preocupa é em ver um alto investimento na mídia, e aí a mídia, vocês melhor do que ninguém sabe, o poder que tem de ludibriar, de enganar as pessoas. É por isso que tem os digital influencers, eles conseguem influenciar as pessoas, eles conseguem enganar. Você mostra aqui esse copo aqui, aparentemente está cheio d'água, mas na verdade ele tá vazio. Então tem muitas coisas que precisa a população abrir mais a mente, né? A galera, povo que gosta de quem tá falando do copo d'água, vai escutar a opinião do cara. E o cara vai estar apresentando só uma marca e ponto final. Eu senti, cara, a pegada do caminhoneiro, a importância do caminhoneiro eu senti na pandemia, cara. Na pandemia não, eu senti na greve dos caminhoneiros. Cara, quando deu a greve dos caminhoneiros, aí quando eu vi que tudo parou, que eu vi que a importância do caminhoneiro, aí eu caramba, como um caminhoneiro é importante. Aí eu comecei a sentir o peso, pô, da importância do cara que tá na estrada, levando um alimento, trazendo, fazendo aquele serviço de caramba, se não tiver o caminhoneiro, o feijão não chega, pô. Se tiver o caminhoneiro, não chega o material escolar, não chega o material de higiene pro cara, entendeu? Então assim, caramba, esses caras são muito importantes. Aí na greve dos caminhoneiros foi que a gente viu, pelo menos eu particularmente eu vi, como é importante, velho, essa categoria. Mas realmente, você tem noção, Alisson, um pai de família passar 5 meses, 6 meses dentro da cabine de um caminhão, longe da família, não se alimentando de forma correta, não dormindo direito, não dorme direito, passando 5 meses sabendo que às vezes o filho tá doente em casa, sem você fazer parte ali dos momentos mais importantes da sua família, aniversário de filho, aniversário da esposa. É uma luta grande. Cara, mulher de caminhoneiro é viúva de marido vivo. E se você prestar atenção, quando eu digo que as pessoas dizem que 60% do que chega em nossas casas depende do caminhoneiro. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, que não é 95% a 98%. Por quê?
essa casa aqui para dar de pé, o tijolo, o cimento, isso aqui foi transportado por um caminhoneiro, isso aqui, tudo que está aqui, o computador, a cerâmica, todo acabamento. A água para chegar na nossa casa depende do caminhoneiro. Mas por quê? Porque toda a tubulação foi transportada por um caminhoneiro. E toda a matéria-prima, fazer o tratamento da água para chegar na nossa casa, é um caminhoneiro que transporta. Literalmente 98%. A energia para chegar na nossa casa depende do caminhoneiro. Eu acabo de dizer, mas por quê? Porque toda a fiação, todo o poste para estar ali foi o caminhoneiro que transportou. Tudo, o prédio, o asfalto para o carro andar em cima, o carro quando vem numa cegonha. O avião para subir, ele depende do caminhoneiro. Por quê? Quem é que leva o jet lá para ele abastecer? E a gente mostrou isso, os navios, quem é que escoa os grãos e os contêineres? São os caminhoneiros. Então deveria ter um reconhecimento, uma valorização maior, tanto por parte das autoridades políticas quanto da população. Tudo isso aí tu expôs, toda essa teoria aplicada, tu expôs a eles na prática. Tu chegou e, cara, tal. Voltando à questão do coração, e aí é complicado, porque tem o ser humano, muito ser humano, ele tem a mente muito fechada. Quando eu estava dizendo quando eu falei anteriormente que cada estado ele tem um coração, é porque se parar, não precisa parar as estradas, as rodovias, tocar fogo, não. Só parar os terminais de armazenamento de combustível. Mas como assim, é? Se o coração da gente parar, todos os órgãos param, não é isso? Pronto, se a gente parar a Cabedelo, Suape, Guamaré, como é que os aviões vão subir? Quem é que leva o jet? É 5 dias. Como é que os trabalhadores vão para os seus trabalhos se não tem combustível para abastecer os ônibus? Como é que os trabalhadores vão trabalhar se não tem combustível para abastecer os carros ou as motos? No caso, falta união. Não, e aí é isso que a gente vem trabalhando. Como é que a indústria funciona se não tem combustível para alimentar a caldeira? Então, tudo isso depende de combustível. É só trancar os terminais de armazenamento de combustível. É isso que a gente precisa entender. Não, fulano multa, não precisa parar a rodovia, nada disso. É só questão de inteligência. E é esse trabalho que a gente vem tentando fazer com lideranças de outros estados, a gente vem se organizando. A gente sabe que não é fácil, mas a categoria ela tem um poder muito grande. Hoje em dia, eu achei interessante a pergunta que a sua amiga não foi, te fez. Tu já se imaginou... Daqui a 10 anos, ela fez uma pergunta, essa pergunta te fez refletir e tu ficasse grilando, cara, fosse pensar. E aí eu refleti, você tem noção, realmente, se eu saio de uma empresa boa, aí eu vou ter que ir para uma empresa às vezes inferior, e aí realmente vou ter que rodar mais, viajar mais, trabalhar. Ficar mais longe da família. Isso, mais longe da família, então isso deu uma virada de chave realmente. Deu uma virada de chave na tua cabeça. Eu acho interessante que não precisa ser só inteligente, tem que ser sábio para pegar a chave, para pegar essa chave que ela mandou para você. Quando ela fez a pergunta para você, se você não fosse um cara sábio, um cara inteligente, você poderia ter passado, porque eu tô assim. Entender isso como crítica, uma crítica destrutiva. Você tá me criticando, e isso aí revela o porquê você chegou até aqui. Pela sua capacidade de analisar as coisas e a humildade de entender quando você precisa mudar de rota. Até se a gente for analisar a tua trajetória, que você comentou agora, né? Pegar frete, ir pro centro de uma pessoa, lavar carro, vender grindim, e pegar frete na feira de Bahia. Minha vida todinha nunca trégua, não. Isso, mas sempre foi um degrau. Isso, sempre degrauzinho. Galgando. Nunca desisti. Cara, qual o motivo que tu ia pro centro de João Pessoa, não voltava pra casa e dormia no cemitério? Assim, não, Alisson, eu não voltava porque eu não tinha como voltar, porque eu não tinha como pagar o ônibus. Ou então eu tinha que estar lá logo cedo, então eu dependia de outra pessoa para voltar. Ou então às vezes eu tinha que voltar a pé. E às vezes eu estava cansado, não podia voltar, não queria voltar a pé. Me explica aí, por que tu dormia? Por que eu dormia lá? Porque geralmente as pessoas às vezes que trabalham de dia, às vezes acham melhor ir para o cemitério à noite. Então a noite era o momento que a gente mais ganhava dinheiro. Vendendo vela, Então, como era ali em cima e o ônibus não passava ali ao lado ficava muito distante pra gente ir, e tinha um público muito grande também de manhã cedinho, então para ir e voltar a gente resolvia ficar, então, e dormir ali. No caso, cara, era 3 dias que a gente tinha que ganhava dinheiro, tá entendendo? Isso. Aí no caso tem os dias, por exemplo, agora não, mas
no dia certo, agora estaria tendo comércio dentro do cemitério. Tempo de dia de finados. Finado, começa 2 dias antes do dia de finado mesmo, é 2 ou 3 dias, salvo engano, é 2 ou 3 dias. Direto onde mais se ganha dinheiro. Aí você vai dar um pulinho lá, no cemitério em geral, você vai ver a quantidade de jovens ali vendendo vela, vendendo também flor também. Hoje passei por isso. Hoje eu vi uma criança, acho que ela devia ter uns 10 anos ou 9 anos. Com a caixinha e cheia de jujuba, né? Famosa jujuba vendendo. Eu fiquei pensando, aquela criança, ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estudando, brincando, sendo criança, mas está ali trabalhando. Agora também eu fiquei pensando no seguinte, dependendo da criança que ela fosse, ali está forjando um grande ser humano. Eu sou de acordo, eu não sou contra. Se o poder público, se ele der oportunidade no esporte, um curso profissionalizante, aí a criança tem que estar aí. Tem que estar nesses espaços, né? Oferecer políticas públicas, né, para os jovens, beleza. Mas entre eles estarem na criminalidade de forma vulnerável, é melhor que eles estejam trabalhando. É melhor que eles estejam trabalhando. Então eu sempre, uma das coisas que eu sempre preguei, até por ter nascido aqui, ser um dos primeiros moradores do Marandreasa, é a importância da política pública para esses jovens. Nosso bairro, nossa cidade, ela está vivendo um retrocesso, né? E eu sempre coloco que eu não estou dizendo aqui, Alisson, que quem comete um crime ele é inocente, não. Ele tem que responder pelos atos dele. Mas ele é vítima do sistema. Mas por que, Emerson? Ele é vítima do sistema. Porque o dinheiro que deveria chegar para estruturar um ginásio Almeida Domiciano, o Adailto Aplígio e essas praças que estão abandonadas, chega na prefeitura, mas não chega até aqui a ponte. Então o dinheiro foi desviado. Então a partir do momento que isso acontece, e não vem políticas públicas, uma palestra para dentro das escolas, para orientar os jovens as consequências das drogas, da criminalidade, quais são as consequências. O jovem ele entra na criminalidade sem ter nem noção das consequências, o que é que ele vai enfrentar lá na frente, como é que é dentro de um presídio, como é que a polícia faz, como é que é realmente o sistema. Ele entra sem nem saber. Ele entra nas drogas sem ter nem noção das consequências das drogas. E aí a gente não vê políticas públicas na nossa cidade, no nosso bairro, jovem novo, 15, 16 anos, entrando sem ter nem noção. E aí por quê? Porque não tem um ditado que diz que é a mais pura verdade, que mente vazia é a oficina do diabo. Se esses jovens estão com a mente ociosa, eles vão fazer o que não presta. E há alguns anos atrás a gente tinha ginásio, a gente tinha aqui no Comercial Norte vários espaços que era campo, a gente tinha o campo do Barcelona, a gente tinha o leprosário, hoje a gente não tem espaço. Ou então as crianças ela fica depressiva, ansiosa, ou vai entrar na criminalidade. Tá entendendo? É duas coisas, ficar dentro de casa presa. Então é um apelo, aproveitar e fazer um apelo ao poder público para que reative aquela antiga fábrica de doce para dar oportunidade a esses jovens. O mercado de trabalho ele está aí carente, necessidade de mão de obra qualificada que não tem, os jovens não têm mão de obra qualificada. E o que me deixa muito triste é o que? É saber que aqui o bairro do Marandreasa ele tem muitos jovens talentosos, não só o Marandreasa, mas toda a cidade, muitas comunidades, que precisa só de uma oportunidade. E muitas das vezes não encontra, e aí às vezes o crime oferece de forma de bandeja, então a gente termina perdendo. Então, assim, por que isso não acontece? Porque os filhos dos gestores, muitas das vezes eles estudam nas melhores escolas de João Pessoa, eles têm os melhores cursos, ele tem escolinha de futebol, ele tem natação. Então ele não vive essa realidade aqui. Ele não sente a dor. Quem sente é quem está aqui, sabe o que é que uma mãe passa quando vê um filho dentro do caixão morto que entrou no crime, que vê um filho totalmente dependente das drogas, tirando um objeto de casa para vender. A gente sabe porque a gente dorme e acorda diariamente aqui. Então tem como a gente chegar ali e oferecer oportunidade para os jovens, se quiser ir entrar, mas não foi falta de oportunidade, coisa que ele não tem. Antigamente o Barcelona ali, ele era livre, todo mundo jogava bola. Meu amigo, de tarde você não era certo. O futebolzinho ali. Nós tínhamos Campo Barcelona, tínhamos Projeto Florescer, nós tínhamos Dom Helder Câmara, nós tínhamos o Leprosário, nós tínhamos inúmeros campo aqui no Comercial Norte, no Conjunto Maris. Hoje a gente tem o quê?
Qual o pai, qual a mãe que vai deixar um filho brincar de bola lá no leprosário? O matagal, a criminalidade, a violência tomando conta de tudo. Os ginásios totalmente deteriorados. Meu irmão, a praça, enfim, é muito preocupante. Então a tendência, meu irmão, é a criminalidade só aumentar. E aí a polícia faz um trabalho de enxugar gelo. Não adianta não querer prender, querer matar, não. Porque vai aqui e vai crescendo. É igual o Gramado, vai morrendo uns, vai sendo preso, depois solta, volta de novo e outros vai crescendo. Então enquanto não fizer um trabalho com esses jovens, com essas crianças, não adianta. O verdadeiro criminoso, eles estão, a grande maioria estão usando um paletó e gravata, meu irmão. A verdade é essa. Assassinando com a caneta, né? Assassinando sonhos com a caneta, desviando. O camarada, deixa eu dar um exemplo bem clássico aqui, para você mostrar duas realidades aqui, bem rapidinho. O maior assalto do Banco Central, o maior assalto da história do Brasil foi do Banco Central, não foi? Foi não, meu irmão. Não foi. Aqueles camaradas ali, eles levaram quase 160 milhões de reais, e aqui eu não estou fazendo apologia ao crime. Quantos tiros eles deram ali? Nenhum. Quantas pessoas eles torturaram? Quantas pessoas eles assassinaram para levar aquele dinheiro ali? Nenhuma. Os camaradas que participaram daquele crime ali, os que não morreram ali entre eles, a polícia matou para levar alguns para levar o dinheiro, eles estão todos em presídio de segurança federal. Ponto. Isso é uma realidade. E aquele dinheiro ali tinha seguro. Seguro cobriu, tal, tudinho. Aí vamos para Lava Jato. Foram mais de 200 bilhões desviados. Quantas pessoas morreram? Esses camaradas mataram. Centenas de crianças inocentes. Porque desviaram o dinheiro da saúde e era o dinheiro que poderia fazer o tratamento dessas crianças, comprar medicamento, de ter feito uma cirurgia, um tratamento. Então, antes deles matarem, eles torturaram. Foi todo um processo até chegar à morte dessas pessoas, idosos, crianças, pessoas que precisam de um tratamento, assassinaram os sonhos. Esse dinheiro não chegou na política pública. E são essas figuras que mandam na polícia. São eles as autoridades. Quer dizer que o camarada não chega nem perto, os crimes que desviaram 160 milhões, não chega nem perto desses camaradas aqui, que são o que manda na polícia, que são o que manda no secretário de segurança, que é o que indica o ministro da Justiça, são o que indica muitas das vezes os desembargadores. Enfim, meu irmão, infelizmente, nosso país existe 2 pesos e 2 medidas. Então, enquanto a gente não entender isso e parar para enxergar a importância que tem o voto, aí o filho da gente pode ser a próxima vítima, a gente também. Enfim, é triste mais a realidade do nosso país, meu amigo. É verdade. Cara, isso aí que tu falaste é muito interessante, porque tinha fábrica de doce. Tinha cursos lá para você fazer. Centenas de pais de família, mãe de família, hoje tem sua independência financeira porque fizeram um curso ali totalmente abandonado. Muita gente fez curso de cabeleireiro ali. Muitos homens hoje é barbeira, fez curso ali. Hoje em dia isso acabou. Aí mente vazia, a oficina do diabo. E devia sim realmente ter algo referente a mais educação, mais a arte. Tem muita gente talentosa aqui no bairro, cara. Muita gente que precisava de um apoio, de uma aplicação na educação, de um pega na mão e vamos que eu vou te ajudar. E tem muitos exemplos. Para dar um caminho, para dar um caminho. E tem muitos exemplos que você falou, né? Tem muitos exemplos de jovens hoje que estão muito bem, graças a Deus, gerando emprego, centenas de empregos, que iniciaram porque tiveram uma oportunidade e caíram por mudão. Hoje, infelizmente, não tem isso. Então eu acredito que até esses jovens que pode dar, se tivesse uma parceria pública e privada, meu irmão, a gente tem tantos jovens talentos aqui, tem tantos jovens talentosos que precisam só de uma oportunidade, e o que me deixa triste é a própria população não entender isso. E às vezes tem alguém, eu sou suspeito de falar, que tem esse desejo no coração, e muitas das vezes a própria população não dá oportunidade porque não gosta. E às vezes não precisa gostar da pessoa. É querer só o bem do seu filho, querer o bem para o bairro, querer alguém que realmente tenha esse cuidado, esse sentimento, esse amor, que tenha esse desejo no coração de trazer o desenvolvimento
que o Mário Andreasa precisa, que a cidade de Bahia precisa. Agora, se depender só de mim, maravilha, mas não depende só de mim. Não depende só do candidato, né? Exatamente. E qual os planos, cara, pra frente aí? Tá atuando em que na área da política? Não, no caso eu sou secretário, estou secretário da Federação dos Trabalhadores do Transporte do Nordeste e represento a categoria. Mas pretende ainda voltar? Estou pré-candidato a deputado federal. Se juntar, Alisson, às vezes muita gente não entende, mas para logo candidato a deputado federal, sim, porque a gente tem uma categoria que mostrou e provou que é a categoria mais forte desse país, desse estado, capaz de parar todas as outras, que todos os 223 municípios do estado têm um motorista que transporta cargo passageiro que vem enfrentando uma série de dificuldades, que não tem uma voz na Câmara Federal nem na Assembleia Legislativa do nosso país. Se juntar a força da categoria, os motoristas que geralmente são os cabeças da família, que batem as 223 cidades podendo levar essa mensagem, e juntar a força da cidade de Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do estado da Paraíba, com mais de 70 mil eleitores, eu não tenho dúvida que a gente pode ter uma cadeira na Câmara Federal, para representar a categoria, para representar a cidade de Bahia e o estado da Paraíba como um todo. Mas a categoria e a cidade de Bahia precisa de uma atenção especial, porque Bahia ela tem um potencial muito grande e está vivendo esse retrocesso. E todas essas cidades que foram citadas aqui, Pato, Cajazeira, Souza, Guarabira, ela vem desenvolvendo cada dia mais, porque eles votam em quem é de casa. E Bahia também pode fazer isso, para que a gente venha trazer o desenvolvimento, para que a gente venha trazer esse polo comercial, para que a gente venha explorar o passeio ecológico na nossa cidade, resgatar aí a história desse leprosário, explorar essa mata do Xinxém. Eu tenho esse sonho de acelerar essa ligação do Mário Andreasa ao bairro das Indústrias, a Santa Rita, para tirar o Mário Andreasa do isolamento. Como eu digo, vem gente de todo mundo, desce aqui na cidade de Bahia para ter acesso à capital ou ao litoral, tem que passar aqui dentro de Bahia, não deixa R$1. E Paraíba, essa funila aqui em Bahia, a cidade, acho que é uma das cidades mais importantes do estado, é Bahia, e não deixa R$1, e tem muita coisa a ser explorada. A gente precisa de um hospital em nossa cidade, e aí como o mandato de deputado federal, não tenho dúvida que tem como a gente revolucionar e trazer todo o desenvolvimento que a cidade de Bahia precisa, meu irmão. Cara, quem é Emerson Caminhoneiro em Deus? Meu irmão, eu sou uma pessoa, Alisson, que, assim, Deus para mim é tudo. Sem Deus eu não consigo nem dar um passo, meu irmão. Hoje enfrentei tanta coisa na minha vida que você não tem noção. E sem Deus eu não teria conseguido nem realmente dar um passo. Deus para mim é tudo. Resumindo, Deus é tudo para mim, meu irmão. Tem alguma coisa, cara, que você, digamos que você presenciou na sua vida, que você fez assim, cara, isso aqui foi a mão de Deus. Não, foi a mão de Deus aqui é um milagre. Tem alguma coisa que tu presenciaste na tua vida, na tua trajetória, até hoje? Acho que muita gente não sabe. Se eu vou dar um exemplo, minha família é bem desestruturada. Quando eu digo que Deus também tem um propósito na minha vida, lá em casa são 8 irmãos, 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. E aí pra você ver, minha irmã mais nova, ela foi adotada, né? Eram 8, minha mãe foi adotou a mais nova. Minha irmã mais nova, dependente química. Meu irmão, encostado a mim, 1 ano de idade, morreu. Ele foi vítima de um atentado, ficou paraplégico, morreu, um acidente, enfim. Aí, vem eu. Depois de mim, eu tenho outro irmão que entrou na criminalidade também, enfim. Morreu. Aí tem um outro irmão em seguida, com Jaque, morreu. E, enfim, de todos esses irmãos, de 9 irmãos, restaram 3, incluindo a mim. Então, eu acredito que eu estou ali no meio. De 4, desses 4 eu estou ali no meio. Então, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, e aí
Enfim, eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida, e aí eu quero honrar esse propósito, entendeu? É como se fosse, é como se você sentisse que você veio com um porquê, um propósito, algo, como uma voz, e que Deus está ali te guiando. Exatamente. Aqui. É Ele que me guia. Vai aqui. Então, assim, é interessante como vocês frisou aí uma família desestruturada. Eu tinha tudo para ser um usuário. Assim, eu sempre coloco que acho que acredito 80% dos colegas que cresceram comigo são dos fundadores do Mário Andreasa. Estão em presídio de segurança federal, PB, outros morreram, outros estão aí na droga, no crime. Então eu tinha tudo para também ter entrado nesse caminho. E aí, estou aqui. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Eu nunca respondi um processo, crime nenhum, nunca numa porta de delegacia envolvido com coisa errada. Então, isso aí para mim é milagre. É milagre. É milagre. Hoje casado, pai de filhos. Hoje casado, tenho 3 filhos, Emily, Elisa e Davi, né? São minhas vidas também. Aí, é o meu combustível diário. Primeiramente Deus, segundo eles. É o que te faz levantar e vou para ali, vou fazer acontecer. Exatamente. Né? Vou fazer acontecer. Isso é motivo de orgulho para eles, né? É verdade. Cara, me diz uma coisa. Diante dessa toda a tua trajetória de vida, desse tudo que tu me relatou aqui, do começo até agora, tu se arrepende de alguma coisa? Devia ter feito isso e não fiz. Ou não devia ter feito e fiz. Tu se arrepende de alguma coisa? Tem uma situação bem íntima aqui, eu me arrependo. E aí é aquela coisa, eu e Deus. É eu e Deus, entendeu? Me arrependo. Mas nas demais não me arrependo de nada que eu fiz, não. E aí essa aí é eu e Deus mesmo que... Porque quando eu pergunto isso, na nossa conversa eu percebi que você é um cara que tem muita fé em Deus. Se você entrou numa área, você vai fazer acontecer. Se você vai para outra, vai fazer acontecer. Se alguém chegar, cara, vem cá, isso aqui é isso mesmo. Você vai, recalcula, reconsidera o que ela falou, o que a pessoa falou, e aí muda a rota, ou então segue em frente, mas não para. Exatamente. Entendeu? Então por isso que eu perguntei, tem alguma coisa que se arrependesse, algum projeto que eu fiz, que eu pensei em fazer e não fiz, o que e tal. Porque assim, isso é muito interessante tu falar, assim, o fato de ter o sonho, eu quero ser caminhoneiro da Guanabara. E aí depois você vai e analisa direitinho o contexto todinho por uma fala de um conhecido. Você analisa o contexto e você muda a rota. E aí desperta a voz para a área da política, para batalhar pelos seus, para batalhar uma criança que foi carente de muita coisa e que você agora é a voz pelas crianças que hoje em dia estão passando pela mesma coisa ou pior. Que a gente hoje em dia a gente não sabe se piorou ou se melhorou. Piorou. Como você falou, Campo Barcelona, ninguém mais pode jogar. Se pode jogar tem que ser uma burocracia. Aí a fábrica de doces fechada. E não só aqui, em muitos lugares tem essa escassez de olhar pelo jovem, olhar pelo adolescente. Porque quando o adolescente escuta a sua história, escuta a sua trajetória, ele vai entender que para ele também pode acontecer. Ele vai entender que para ele pode acontecer, você vai se tornar uma inspiração. E como deputado, qual os planos, cara? Bom, eu acho que você tem em mente assim nessa nova etapa? Eu acredito que o mandato de deputado federal é algo muito grandioso. Acho que a gente pode, aí onde a gente pode ter contato aí com o ministro da Saúde, com o ministro da Educação, trazer inúmeros projetos, não só para Bahia, mas Bahia precisa realmente de uma atenção especial, né? Para a categoria também, acho que precisa de muita
coisa que precisa ser avançada a esses profissionais para que eles sejam vistos com outros olhos, para que tenham um reconhecimento maior. Eu sempre falo tanto das autoridades políticas quanto da sociedade também, que eles possam ser vistos com outros olhos, porque infelizmente o olhar hoje é de discriminação. Motoristas são drogados, são usuários de drogas, são isso, querendo generalizar por causa de um ou dois, querem generalizar. Sabe que toda categoria e classe tem a banda podre, não é diferente da nossa categoria, isso não pode ser generalizado. E aí, meu irmão, meu sonho é poder iniciar um trabalho em algum lugar. Eu acho que esse lugar é a cidade de Bahia, para poder trazer a oportunidade para esse jovem, para a gente poder explorar ali aquele baralho, a área ribeirinha, explorar o passeio ecológico, o ecoturismo que está em alta em todo o país, e a gente explorar essas margens da rodovia, a gente construir realmente esse polo comercial, as margens da BR-101, 230, para gerar empregos, oportunidades para essas mães de família, para as pessoas que passem nessa rodovia, de toda a Paraíba, Sertão Brejo, conheça a cultura da nossa cidade, conheça a culinária da nossa cidade. E o que precisa é isso, é esse olhar de alguém que realmente conhece as dificuldades da cidade, né? Infelizmente não tem esse olhar. Entendi. E assim, o Emerson vereador, o Emerson caminhoneiro, o Emerson futuro deputado e o Emerson, o cara da academia, o cara que que gosta de pegar peso, foca aí nos braços do homem, pô. Foca nos braços do homem aí, pô. Inclusive a gente teve até uma dificuldade de enquadrar aqui a câmera para pegar o braço do cara, porque não é pequeno não. Que é isso? Seja humilde. A gente vem eu também treino desde 19 anos. Desde 19 anos. Tô com 42 anos. Existe aquela questão. Tem a memória muscular. Memória muscular e existe a genética. Minha família, assim, tem uma genética boa. E tem muita gente, antes você me pergunta, tem muita gente que pergunta se eu já tomei anabolizante, se eu tomo. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de discriminação quem toma, quem já tomou, mas eu me preocupo muito com a minha saúde. E o motivo de eu ir à academia, treinar, me cuidar, é para cuidar. Eu tenho 42 anos já, coroa já, tenho que cuidar da saúde. E se eu vou com o objetivo de cuidar da minha saúde, eu não posso. Mas nenhum tipo de algo que vai trazer um efeito colateral futuro. Não é coerente, né? Não é coerente. Não é coerente. Então eu não faço isso, não aconselho nem oriento. A gente está vendo aí jovens aí perdendo sua vida porque estão de forma sem orientação médica, sem nada, ingerindo algum tipo de droga. Eu acho que isso é uma droga. E aí eu não aconselho, nunca tomei e não aconselho ninguém também tomar, meu irmão. Porque a gente vai pra academia, o que adianta? A gente tá grandão e aí é igual aquela maçã, né? Você vê ela por fora muito bonita e por dentro ela toda estragada. Cara, toda criança tem um sonho. Qual era o teu sonho quando era criança? Irmão, meu sonho, na verdade, então acho uma coisa que eu nunca falei. Qual era o meu sonho quando era criança? Eu tinha um sonho, minha família, como falei, bem desestruturada, e eu tinha um sonho de construir uma família, ter uma casinha que tivesse um pezinho de árvore, um pé de manga, ou um pezinho de caju, um pezinho de coco, e eu tenho um carrinho velhinho, para poder andar com minha família, e Deus foi tão generoso na minha vida, tão generoso que Ele me deu além do que eu, então eu não tenho essa obsessão por dinheiro. Então esse era o meu sonho. Deus foi maravilhoso demais comigo. Um dos motivos, Alisson, de eu às vezes fazer aquela festinha que a gente costuma fazer ali no Leprosário, porque só quem é morador antigo aqui do Marandreasa sabe, quando chegava os parques, o parque aqui no Marandreasa, ele chegava e se instalava ali por trás do centro comunitário, e eu morava ali pertinho. E muitas das vezes eu esperava, quando ele assim que chegava, a gente ia acompanhando ele a montar, os funcionários do parque montar, e quando chegava no final da noite, eles muito cansados iam dormir. E a gente ficava ali, um empurrando o outro no parque, eles dormindo e a gente brincando ali, porque não tinha condições de pagar. Os pais da gente não tinham condições.
Então, um dos motivos hoje de eu, sempre que posso, eu poder instalar um parque no leprosário, proporcionar uma festa para todas aquelas crianças que não têm hoje, os pais também não têm condições, e a gente faz algo maravilhoso assim de coração, de verdade. Interessante que Deus sempre nos usa naquilo que um dia foi a nossa fome, né? Porque se a gente pode prestar atenção no nosso bate-papo aqui, tudo que um dia foi escassez para você, você hoje guerreia e batalha por aquilo. E o que você pode fazer para mudar a vida de outra pessoa, de um adolescente, de uma criança que no teu tempo foi escassez, se tornou uma voz para você. Ali foi minha sede. Eu tive sede aqui eu vou dar de beber. Exatamente. Eu tive sede aqui eu vou dar de beber. E aí, minha mãe sempre dizia que cada cabeça é um mundo. Eu tenho uma forma de enxergar a vida, e eu entendo o seguinte, irmão, que a gente aqui na Terra, a gente tem um início e um fim. Tem um início, é a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E nesse percurso do início até o fim, irmão, o verdadeiro sentido da vida não é o ter. É você ser, é o ser. Você poder ajudar, você ter empatia com o próximo. Porque a qualquer momento a gente parte, como muitos amigos, parentes. A gente vai a qualquer momento e a gente não leva nada, absolutamente nada. A gente leva duas coisas, do ponto de vista. As coisas boas e as coisas ruins que a gente fez. Então eu tenho para mim que quando a gente parte dessa para melhor, acho que tem uma balança e é colocado, acho que ali naquela balança, né, coisas materiais que a gente não leva. E a gente coloca tantas coisas boas e as coisas ruins que a gente fez. Se as coisas ruins pesarem mais do que a boa, eu acho que já sabe para onde a gente vai, né? Então eu procuro, meu irmão, fazer as coisas boas, tendo a certeza de que a qualquer momento eu parto dessa para melhor, e aí a gente só deixa o legado, deixa as coisas boas que a gente tem. Uma frase que um sábio falou, que um grande sábio falou, me faz na memória, agora não lembro o nome, mas ele falou que a única maneira da gente ser eterno é deixando coisas boas para as pessoas que viveram ao nosso redor. Da gente ser imortal. É a única maneira de você ser imortal. É estando no coração de pessoas. De forma boa. Para você ser lembrado. Como é que você vai ser lembrado, né? Você vai ser lembrado como? Quem foi o Emerson? Quem foi o Alisson? Quem foi o Lucas? Como é que vai ser lembrado? Eu tento passar isso muito para minhas filhas, e às vezes eu digo que você vê a quantidade de pessoas ricas que viveram toda a vida ali trabalhando, se matando, sem dar a atenção que deveria dar para os filhos, para a família. Morreu, deixou só coisas materiais. Aquilo ali vai servir de briga, de discórdia entre os irmãos, e aí terminam acabando com tudo. É o que a gente vê, acaba com tudo muito rápido, e aí fica uma série de sofrimentos, porque eles não vão sofrer muito, e aí o legado, as boas lembranças não ficaram, né? Não ficaram para aqueles filhos, para aquelas pessoas, familiares. Cara, de acordo com tua experiência, tua vida, o que é sucesso? Sucesso para vocês, o que é sucesso? Sucesso para mim, meu irmão, é a gente ter paz, a gente ter o suficiente para a gente viver feliz. Eu acho que é isso, a gente entender que ter uma família estabilizada. Eu acho que para mim sucesso é isso, né? Tem gente que confunde, né, esse negócio de você ter sucesso e ser bem sucedido, né? Tem gente que acha que nem você falou agora há pouco, assim, o cara teve sucesso, mas ele não foi bem sucedido. Por quê? Porque o cara não viveu com os filhos, viveu no meio do mundo, nunca soube o que era brincar num parque com o filho, nunca soube o que era um passeio no cinema com o filho, nunca soube o que era comer uma pipoca no cinema com o filho, se divertir com quem ele ama, porque viveu a vida todinha procurando o ter e não o ser presente. Não, ser uma pessoa que tem empatia com o sofrimento do próximo, que se comova, enfim,
E aí, eu sempre digo que existe um vazio dentro da gente, que só quem preenche ele é Deus. E aí tem muitos que vai procurar preencher esse vazio com coisas materiais, com dinheiro, com bebida, com drogas. E cada vez que ele se aprofunda mais nisso, no mais dinheiro, mais coisas materiais, mais essa lacuna abre. E aí você pode prestar atenção que às vezes o maior índice de suicídio é pessoas que são muito bem sucedidas, porque essa lacuna cada vez... E a vida fica sem sentido. Quando você entra nas drogas, é quando você entra... Enfim. Então, quando você tem consciência disso, que você volta, que Deus nunca se afasta da gente, não. É a gente que se afasta dele. Aí as coisas começam a entrar. Minha filha, Alisson, relatar isso aqui, fazer outra pergunta. Minha filha, quando chegou, completou 15 anos mais ou menos, e aí eu tento às vezes conversar, muito principalmente com a mais velha, já está bem alinhada, agora é com a que está saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, um pouco mais complicado. E a minha, quando estava saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, eu perguntei a ela o que ela queria, o que ela imaginava. E é interessante essa pergunta aqui, 5 anos. O que é que você pensa, minha filha, daqui a 5 anos? Meu pai, eu quero ser médica. Muito bem. Não, minto eu. O que é que você pensa, minha filha, daqui a 5 anos? Ele disse, pai, eu quero ser rica. Eu digo, você está fazendo o que para ser rica? Você está pensando que riqueza cai do céu? Não cai. Primeiramente, você já é rica. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você faz o que? Está fazendo o que para ser rica? Não, eu quero ser médica. Eu digo, primeiramente, você não tem condições de pagar uma faculdade de 12, 15 mil reais para você, medicina. Então, você tem que estudar para passar na Universidade Federal. Você tem que estudar mais no mínimo 5 anos. E aí, quando você estudar no mínimo 5 anos, você não vai ficar rica. Você vai ter que trabalhar muito, vários plantões, e não vai ficar rica. A maioria dos camaradas aí é plantão um atrás do outro, não consegue ter rica, a não ser que tenha um escritório, um grande consultório, e aí beleza. Mas deixa eu lhe dizer, você já é rica, do que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Você trocaria seus 2 olhos por toda a riqueza que tem no mundo, por todo o ouro, por seus 2 olhos só? Não, né, pai? Digo, tá vendo que você é rica? Você tem noção quantas pessoas daria toda a riqueza que tem para ter seus 2 olhos para enxergar o azul do céu? Então você é rica, minha filha. Você tem que entender isso. Tem pessoas que daria tudo que tem para ter o seu pulmão. E aí vai, quando eu falo que cada cabeça é um mundo, porque eu trago isso para mim também. Eu já passei por muita tribulação, muita dificuldade na minha vida, muita coisa na minha vida. Muitas das vezes, quando as coisas tá muito pesada, eu paro, respiro, aí olho para trás e lembro de onde eu vim. Olho para o lado direito e enxergo a quantidade de pessoas que, uma hora dessa que eu estou querendo murmurar ou reclamar ou achar ruim, quantidade de pessoas que naquele momento está no laureano da vida, em estado vegetativo, nem a morfina está aliviando mais a dor, gritando, pedindo a Deus para levar logo. Tem outros pedindo a Deus só um dia mais de vida. Outras, tetraplégicas, não consegue nem pegar um copo com água desse aqui para tomar, dependendo dos outros para tudo, defeca as pessoas que tem que limpar. E aí outros se alimentando através de uma sonda, outros respirando através de aparelho, outros não conseguem tomar água porque não pode, porque tem problema coordenação, não pode tomar água, só molhar o lábio. E aí quando eu olho para o outro lado, vejo questão de pais que têm seus filhos com problema de saúde, que daria a vida para poder, se pudesse trocar, trocaria. Problema com filho com leucemia, sofrimento, que se brincar está sofrendo mais do que o filho ali. Aí eu olho para meus filhos, tudo com saúde. Aí eu olho para o outro, uma hora dessa que a gente está aqui conversando, a quantidade de pessoas que uma hora dessa está no relento com seu filho, não sabe nem o que é que vai dar para comer amanhã, não tem uma casa, sendo despejado, sem nada. Aí eu olho para mim, com saúde, meus filhos, tenho o que comer, a gente tem motivo de reclamar de quê? Então, bota a faca no dente, meu irmão, e vou para cima, e é um dos motivos de eu não parar. Vou para cima virado no treco mesmo, entendeu? E só Deus vai me parar. É isso. É verdade. Cara, estamos chegando no fim do nosso podcast. Eu queria te perguntar uma coisa pra gente finalizar. Na verdade, não é uma pergunta. Eu vou te pedir pra você deixar uma mensagem. Pra quem tá assistindo esse podcast. Deixar uma mensagem. Essa pessoa, pra quem vai ouvir. Aquela mensagem que pra
aquela pessoa que vai ouvir ela dizer assim, essa mensagem aqui, eu vou dar a volta por cima. Que, de uma certa forma, você já falou muita coisa aí que já fechou com chave de ouro. Mas, assim, diga uma mensagem para quem está ouvindo agora que vai mudar o dia dessa pessoa, que vai mudar a noite dessa pessoa, que ela tá na pior e ela vai se levantar, ela vai ver a luz do fim do túnel. Deixa sua colaboração como um cara guerreiro que chegou até aqui e vai avançar muito mais. Irmão, eu não sou muito de mensagem não, mas eu quero dizer, irmão, de acordo com sua experiência. Tem uma música que diz que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para marchar, não sofrer. É preciso saber viver. Então, a vida ela é altos e baixos. Tem dias que a gente tá cheio de dinheiro no bolso procurando o que gastar. Tem dias que a gente não tem uma arruela no bolso, não tem nem para comprar um pão. Tem dia que a gente tá numa alegria maior do mundo. Tem dia que a gente tá triste. Exatamente. Tem dia que a gente tá feliz da vida, tem dia que a gente dá vontade nem de sair de casa. Tem dia que a gente tem várias oportunidades de emprego, tem dia que a gente tá num desespero grande. Então a vida é isso. Não espere que isso está triste, não espere que a vida vai ser só coisas boas. Tem que entender que vai vir, e aí a gente saber que tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro. Quando vier o momento bom, sabe que não vai ser eternamente bom não. E vice-versa. E aí o que é que a gente tem que ter? Fé em Deus. Tem fé em Deus e saber que se a gente não tiver Deus, se Deus não for o centro da nossa vida, a gente não consegue ir para lugar nenhum. E a palavra diz que na vida terás aflições. Então tem de bom ânimo e seguir em frente. E sempre olhar para trás, olhar para o lado, olhar de onde veio, não esquecer de onde veio, e entender que se você tem saúde, meu irmão, tem saúde, comece logo o dia agradecendo. Se ele deu a oportunidade de você olhar o azulzão do céu, agradeça, porque tem muita gente, mas que seja a situação que você está passando, tem muita gente que daria tudo, se é financeira, que daria todo o dinheiro para estar no seu lugar. Todo o dinheiro do mundo, não tem a saúde que você tem. E o resto é bagaço, capão e cachupa. A gente vai atrás. Tendo saúde, meu irmão, filho com saúde, o resto a gente vai atrás. Não adianta querer, às vezes, se vitimar. Cara, todo mundo tem seu problema, não adianta querer estar contando seu problema para seu ninguém, não. O problema é com o Papai do Céu, pedir sabedoria, discernimento a Ele, força. Ele vai dando, né? E aí, de saúde, acabou-se. Eu costumo dizer que cada um tem seus problemas. Cada um tem seus problemas. Galera, esse bate-papo aqui, top de verdade, com o nosso amigo Emerson Caminhoneiro. Eu aprendi muito, acredito que você também aprendeu. Estou muito feliz pela presença dele aqui. E, cara, eu quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast, pela sua contribuição, por ser uma voz aqui na nossa cidade. Tamo junto e estamos chegando ao fim e até a próxima. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão, pelo convite. Para mim foi uma satisfação. Quando quiser me convidar novamente, vai ter mais vezes, com certeza. Simbora. Galera, valeu, tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like, faz aquele comentário e até a próxima.